Jackie Chan é uma lenda e o pesadelo de todos os agentes de seguros. Milhões de espectadores ao redor do mundo cresceram assistindo seus emocionantes filmes. Sem poupar a si mesmo, realiza acrobacias perigosas por conta própria. E sua equipe de dublês é famosa por seu profissionalismo. Em qual filme ele quase morreu no set? Como é sua relação com seu filho? E por que ele comprou uma arma? Você vai aprender sobre isso e muito mais hoje no Biographer Channel. Prepare-se e vamos começar. Chan Kong-sang nasceu em 7 de abril de 1954. Antes de se tornar conhecido como Jack, ele usava muitos pseudônimos. Quando nasceu, seu peso era de cerca de 5,5 quilos, por isso sua mãe o chamava de Pau Pau, bola de canhão. Seus pais, Charles e Lily Chan, trabalhavam como cozinheiro e empregada doméstica na residência do cônsul francês em Hong Kong. Eles viviam na pobreza e praticamente não tinham dinheiro. Após o nascimento de seu filho, estando em completo desespero, por algum tempo até pensaram em vender seu filho. Chan nasceu como uma criança muito ativa, agitada e barulhenta, e desenvolveu sua personalidade já na infância, o que muitas vezes o colocava em apuros. Seu pai tentou direcionar sua energia da maneira certa, e a partir dos 4 anos, começou a inculcar nele o amor pelo esporte. Quando eu fiz 4 anos, meu pai se tornou mais cruel comigo. Na primeira luz da manhã, ele me puxava para fora da cama e arrastava para o treino matinal. Meu pai estudou o estilo Wushu Hung-ga no passado e me ensinou alguns exercícios e técnicas simples. No início, as coisas não saíram como planejado e Chan, em vez de se acalmar, ficou autoconfiante demais. Em seu primeiro ano do ensino fundamental, que é chamado de Escola Primária Nahua, ele foi expulso por mau comportamento e falta de vontade de estudar. Como resultado, seu pai o enviou para a Escola de Ópera de Pequim, no Instituto Chinês de Pesquisa de Ópera, o que predeterminou o destino futuro de Jack. In Hong Kong, there's a long time ago, there's a China evolution going, and there's so many people escape from China to Hong Kong. So in our school, it's the morning we're learning singing, like then afternoon punch, then kicking. They come to our school. How old are you at this point? 7. 7? Nessa escola, as crianças aprendiam a cantar, dançar, estudavam atuação, filosofia e artes marciais, em particular, Kung Fu. Disciplina nessa instituição de ensino era séria. As aulas duravam de 14 a 16 horas. Na admissão, a administração pedia aos pais que aceitassem um único acordo. O documento afirmava que os pais assumiam total responsabilidade por tudo o que acontecia dentro dos muros da escola. No caso mais extremo, o castigo corporal podia ser fatal para uma criança. Naquela época, em 1960, seus pais se mudaram para a Austrália. Provavelmente naquele momento, a infância de Jack terminou. Mestre Yu Cheng-yan, era rigoroso e acreditava apenas no trabalho duro. Ele nos acordava às 5 da manhã, estudávamos até o café da manhã, voltávamos a estudar, depois havia almoço, novamente trabalho, estudo, jantar e íamos dormir à meia-noite. Quando crianças, dormíamos 5 horas e trabalhávamos 14 horas por dia. Pedir para ir ao banheiro antes do intervalo era uma punição. O professor pensava, se você quer ir ao banheiro, pague por isso. In the morning, with the cup full of tea, water, we run like this. You cannot spill the water. You spill the water and hit you. And we just walking like this, and 1,000 punch, and 500 kick. Wow, and singing And training. singing, and singing, somersault. I mean, you're literally a triple threat. Mas Jack aceitou essa forma de educação melhor do que as de uma escola regular. Suas características de caráter que influenciaram a expulsão do último local de estudo foram reveladas aqui como deveriam. Sua energia, carisma e, o mais importante, perseverança, a capacidade de se levantar repetidamente após uma queda, desempenharam um grande papel. A Ópera de Pequim, como forma de arte, exige do ator o conhecimento de vocais, pantomima, dança, assim como acrobacias. Artistas de diferentes papéis se vestem com roupas de babados e colocam maquiagem colorida em seus rostos. Esse treinamento versátil deu a Jackie Chan uma boa preparação para a atuação e a capacidade de se tratar com humor. Mestre Yu notou o garoto e ele rapidamente se tornou seu melhor aluno. Dificilmente ensinaram Jack a ler e escrever, por isso ele ainda escreve mal em chinês. O Mestre Yu passou muito tempo com os alunos e formou uma mini-trupe que ensinava apresentações para turistas e até começou a ganhar dinheiro. Eles eram chamados de 7 sortudos. No futuro, eles se tornaram atores e diretores famosos. Alguns ficaram famosos apenas ao nível de Hong Kong,
mas um deles ficou conhecido em todo o mundo. E o próprio mestre incutiu em Jack o amor pelo palco e se tornou seu segundo pai. Quando criança, Chan começou a atuar em papéis episódicos em filmes. Dos 8 aos 10 anos de idade, foi figurante do filme clássico no gênero ópera Hwang Mei, Eternal Love, em Wong So-kong Nam Chat Batin, como o filho do personagem principal, interpretado por Lily Hua, bem como a ópera de Pequim, King Jan Yan. Seus modelos foram Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. Todos eles eram muito mais importantes para o ator na infância do que qualquer estrela das artes marciais, cujo rótulo ele foi forçado a usar desde jovem. Mais tarde, Jack e outros 2 colegas formaram um trio, Three Dragons. Juntos, eles foram para Hollywood e apareceram juntos em diferentes filmes como atores, dublês ou até diretores de ação e de dublês. Assim que Jack completou 17 anos, o contrato assinado por seus pais chegou ao fim, e ele partiu para sua viagem livre da idade adulta, tendo visitado sua família pela primeira vez na Austrália. Lá, ao lado de seus pais, Jack assumia qualquer trabalho que pudesse trazer pelo menos algum dinheiro. Lavava pratos, ajudava a todos que lhe perguntavam, trabalhava em um canteiro de obras e fazia outros trabalhos auxiliares. Dizem que foi na Austrália que o ator recebeu o nome de Jack. É assim que seus colegas em um canteiro de obras em Canberra o chamavam, porque não conseguiam pronunciar seu nome real. No início dos anos 70, Chan começou a aparecer em papéis menores, embora no set com o então crescente astro das artes marciais Bruce Lee, A Fúria do Dragão, de 72, e Operação Dragão, de 73. Durante esses anos, Chan e Lee frequentemente se cruzavam, geralmente como ator e coordenador de dublês. Logo após a morte prematura de Lee, Chan foi frequentemente escalado para filmes capitalizando o sucesso de Bruce Lee, usando palavras como punho, fúria ou dragão em títulos de lançamento americanos. Mais tarde, neste contexto, ele disse: "Eu nunca quis ser o próximo Bruce Lee, eu só queria ser o primeiro Jackie Chan." O ponto de virada no destino de Jackie Chan ocorreu em 76, quando lhe foi oferecido o papel principal no filme de ação do famoso diretor de Hong Kong, Lo Wei, A Nova Fúria do Dragão, uma sequência do filme original de 72. A Nova Fúria do Dragão foi o primeiro filme de Jackie Chan a ser creditado sob o nome chinês Zhenlong, que significa aproximadamente Dragão de Sucesso. Jack devia suas conquistas em Hong Kong principalmente ao inteligente e empreendedor Willie Chan, que se tornou o gerente pessoal constante e amigo confiável de Jack e assim permaneceu por mais de 30 anos. Willie foi fundamental no lançamento da carreira internacional de Chan, começando com suas primeiras incursões na indústria cinematográfica americana na década de 80. Seguiram-se outros filmes com a participação de Jackie Chan, e Willie viu um padrão. Quanto mais liberdade de ação era dada a esse ator, mais sucesso tinha o filme. What are you doing? Just hang on, man. I'll be right back. Carter! I was just playing. O primeiro filme de Jack em Hollywood foi O Grande Lutador, de 1980. Jackie Chan recebeu $1 milhão por seu papel nesse filme e imediatamente se tornou o ator asiático mais bem pago do cinema americano na época, e continua sendo até hoje. A própria carreira cinematográfica de Chan estava em pleno andamento. Apareceu em muitos filmes de baixo orçamento rapidamente lançados pelos estúdios de Hong Kong, ansiosos para atender ao boom do cinema de artes marciais do início dos anos 70. Estrelou em Shaolin contra os 12 Homens de Aço, A Marca do Dragão, O Invencível do Kung Fu e O Guarda-Costas, que foi o primeiro filme da história de Hong Kong filmado em 3D. Todos eles foram bem recebidos nos cinemas. No entanto, Chan teve um grande avanço com o hit de 78, O Mestre Invencível, que se tornou icônico entre os fãs de filmes de artes marciais. É importante notar que foi o lendário diretor e coreógrafo Yuen Woo-peng que dirigiu Say Yin Ryu Cell e O Mestre Invencível, que desenvolveu uma nova imagem de palco de um cara preguiçoso, bem-humorado e sorridente para Chan. Assim nascia a revolucionária comédia Kung Fu, na qual o humor se tornava parte orgânica das lutas. Graças ao sucesso de bilheteria desses filmes, Jack teve a oportunidade de ser ele mesmo, e aí os diretores chineses o imitaram. O personagem de Jackie Chan em O Mestre Invencível, Wang Fei-hung, é uma figura real na história chinesa e o fundador de um dos mais famosos estilos de Wushu, chamado Hanga.
Já aos 13 anos, Fei Han era considerado um excelente lutador e se tornou famoso em toda a China como Robin Hood do século XX. Sua história de vida foi apresentada em centenas de filmes, livros e programas de TV. O Mestre Invencível popularizou o estilo do lutador bêbado, introduzindo-o firmemente na cultura popular. O adepto dessa técnica ganha força à medida que bebe álcool, até o estágio de condicionamento, enquanto a espontaneidade dos movimentos vacilantes desorienta os inimigos. No entanto, o próprio Jack não bebia álcool. Antes de filmar, ficou de cabeça para baixo por vários minutos para que a corrente de sangue deixasse seu rosto vermelho. É muito mais difícil. Em cada quadro e cada cena, você tem que lutar com olhos sorridentes. Me orgulho muito de mim mesmo nesse filme. Eu criei um estilo incomum especificamente para o filme. Poucos podem fazer isso. Jack quase perdeu um olho no set desse filme. Realizando um truque, ele caiu da mesa sem sucesso e feriu gravemente o olho. O ator foi levado ao hospital para levar pontos, mas Jack era contra agulhas, então os médicos usaram eletricidade. E quando o olho cicatrizou, ficou mais largo do que o outro. E então, o médico o aconselhou a fazer uma cirurgia estética. O Mestre Invencível arrecadou 2,5 vezes mais do que o filme anterior de Chan, Seiyin Jiu Sao, que já era considerado um sucesso. Em 30 dias de lançamento nos cinemas hongkongueses, o filme arrecadou pouco mais de 6,7 milhões de dólares de Hong Kong. Isso o tornou o segundo filme de maior bilheteria em Hong Kong em 78. O filme foi um grande impulso na carreira de Jackie Chan, e ele tinha grandes esperanças de se tornar um ator popular. Os fãs de Jackie Chan ainda reassistem O Mestre Invencível com prazer. Quais são os seus filmes favoritos de Jackie Chan? Compartilhe os títulos nos comentários e vamos ver quais papéis de Jack são os mais populares entre nossos espectadores. A ascensão meteórica deixou Jack tonto. Um ignorante que nunca estudou um dia na escola recebe 10 milhões da noite pro dia? Pode imaginar como me senti? Lembra ele, admitindo que na juventude era esbanjador e vaidoso, algo que agora não aprova. Um dia, Jack levou 500 mil em dinheiro, pediu aos membros de sua equipe que colocassem o dinheiro em sacolas e o seguissem. Com um olhar arrogante e cheio de si, se dirigiu à loja de relógios Albert Young com uma comitiva de mais de 20 pessoas. Quando chegou ao local, pediu que ficassem do lado de fora. Ao entrar na loja, perguntou quais são as 10 marcas mais famosas que vocês têm, quais são as mais caras e quais têm mais diamantes. Então, comprou 7 dos melhores. Cada relógio era destinado a um dos 7 dias da semana, e ele os trocava todos os dias. Ele convidava seus amigos, com quem havia estudado habilidades marciais anteriormente, para almoçar, e quando se encontravam, fazia questão de arregaçar as mangas para exibir seus relógios. Todo dia eu bebia e dirigia. De manhã batia um Porsche, à noite batia uma Mercedes. Todo dia eu estava nesse estado de tontura. Ele mal podia esperar para comprar em uma semana tudo que as pessoas sonham a vida toda. O ator acredita que isso foi uma tentativa de compensar uma infância pobre. Mas deve-se acrescentar que o ator sempre tentou ser generoso e nunca se esqueceu de mimar amigos e familiares com sinais de atenção na forma de presentes caros. Felizmente, a riqueza não diminuiu seu amor por trabalho. Next round! No entanto, Jackie Chan não queria apenas atuar em filmes, também planejava fazer filmes por conta própria. Portanto, não perdeu a oportunidade de se envolver em vários aspectos da produção cinematográfica, começando como dublê, escrevendo roteiros e cantando músicas para créditos finais. Um dos fundamentos de sua carreira foi o filme de 79, A Vingança do Dragão. Era o filme para o qual Jack vinha acumulando a quantia necessária ao longo dos anos. Ele escreveu o roteiro de forma independente, foi o diretor de cenas e acrobacias, desempenhou o papel principal, cantou nos créditos de abertura e encerramento e trabalhou como diretor. A estreia de Chan na direção foi um grande sucesso. O filme valeu a pena nas bilheterias chinesas. Logo, no início dos anos 1980, Chan tornou-se novamente diretor de cinema e roteirista em O Jovem Mestre do Kung Fu. E então o produtor de Operação Dragão, Robert Klaus, atraiu Jack para os Estados Unidos para filmar O Grande Lutador. O filme deveria tornar nosso herói lucrativo no mercado americano. No entanto, o ator ficou insatisfeito com o resultado final, assim como o público estadunidense. Quando foi conquistar a América, sua arrogância foi reduzida, pois descobriu que ali ninguém sabia quem era Jackie Chan, apesar de toda a sua popularidade em Hong Kong e no Sudeste Asiático. Ao ver os atores de Hollywood, Jack percebeu que ainda estava longe do status de uma estrela de primeira magnitude.
e se perguntava se algum dia seria capaz de ganhar tanto quanto eles. Lembrando disso agora, posso dizer que se você tiver a coragem de pensar em algo incrível e lutar e fazer todos os esforços para realizar seu sonho, então tudo se tornará realidade no final. Em mais uma tentativa de alcançar a fama nos Estados Unidos, Jack foi escalado ao lado de Burt Reynolds no filme de Hal Needham de 81, Quem Não Corre Voa, sobre perseguições de carro. O enredo é baseado em corridas reais realizadas nos Estados Unidos de 71 a 79. Jack foi escalado como um piloto de corrida japonês. Infelizmente, suas habilidades em artes marciais só foram mostradas em uma cena curta ao fim do filme. Chan ficou muito impressionado com os erros de gravação inseridos nos créditos finais do filme, que o inspiraram a usar essa técnica em seus futuros projetos. Na mesma década de 80, Jack começou a desenvolver ativamente sua segunda paixão. O ator também era um cantor talentoso. Como intérprete, ganhou popularidade em Hong Kong e na região asiática. Desde 1984, Jack lançou 20 álbuns de composições em cantonês, mandarim e taiwanês, bem como em japonês e inglês. Ele próprio costumava tocar músicas para seus filmes, mas quando os filmes eram lançados na Europa e nos Estados Unidos, essas composições geralmente eram substituídas. Enquanto as coisas não iam muito bem com Hollywood, Jack decidiu voltar para o Oriente para fazer o que fazia de melhor: filmar filmes de ação incríveis cheios de acrobacias espetaculares. Chan e sua lendária equipe de dublês foram incomparáveis em sua capacidade de realizar as cenas de ação mais incríveis. Na década seguinte, alguns dos melhores trabalhos saíram com a participação deles. Chan, junto com os dinâmicos Sammo Hung Kang-bo e Yuan Biao, estrelou em Perdedores e Vencedores, Projeto China, Detonando em Barcelona, Estrelas do Kung Fu e Guarda-Costas do Inimigo. Quando Bruce Lee morreu em 73, foi uma grande perda para o cinema de Hong Kong. Já em idade avançada, Jack reclamou. Ele queria ser como Chaplin ou Buster Keaton, mas todos os diretores com quem trabalhava queriam que ele copiasse Bruce Lee. O ator rebelde honestamente reviu filmes com um ícone das artes marciais, mas fez tudo de maneira fundamentalmente oposta. Jack fez uma cara alegre, onde Bruce mantinha uma seriedade mortal. Projeto China, lançado em 83, é considerado o ancestral da comédia de ação. As cenas de ação do filme fazem uso extensivo de acrobacias, objetos improvisados e outros elementos dos filmes antigos que inspiraram Chan desde a infância. Até este ponto, os filmes de Hong Kong não usavam cenários tão grandes e nem prestavam tanta atenção aos detalhes históricos quanto este filme. Além disso, foi o primeiro filme com uma variedade mista de cenas de ação, e não apenas de artes marciais. Antes de filmar, Jack Chan e sua equipe de dublês treinaram com agentes reais da NCIS para dar à ação uma sensação de autenticidade. Levou uma semana para Chan criar coragem para filmar a cena da queda da Torre do Relógio inspirada no filme O Homem-Mosca. Jack estava com medo de cair voluntariamente e segurou o relógio até que ele literalmente perdeu o controle e caiu. Chan executou essa cena de dublê 3 vezes, 2 vezes mostradas durante o curso do filme e uma terceira em tomadas ruins durante os créditos. O título Projeto China era originalmente temporário, e eles queriam chamar o filme de Patrulha Pirata, mas temiam que depois disso, outros produtores de filmes de Hong Kong corressem para copiar e lançar filmes com piratas. Detonando em Barcelona, de 84, é outro filme não menos icônico e significativo na carreira de Jack. O filme foi claramente filmado em Barcelona, e a Catedral de Gaudí aparece nos créditos. Isso porque a cena da confissão do mordomo sobre a origem de Sylvia se passa em uma de suas plataformas superiores. No entanto, a principal coisa pela qual esse filme se tornou um cult foram as grandes lutas, pelas quais o filme foi indicado como melhor produção de cenas de ação no Hong Kong Film Awards. No duelo final entre Jackie Chan e Benny Urquidez, Benny chutou tão forte que várias velas que foram colocadas nas proximidades foram apagadas pela brisa causada pelo chute. Esse episódio foi incluído no filme. Benny Urquidez estava batendo de verdade, fazendo contato, o que desencorajou Jack. Isso porque Urquidez tinha o hábito de se apresentar no ringue, mas pouca experiência em fazer um filme. Houve muitos rumores sobre o que aconteceu durante as filmagens da grande cena de luta com Jackie Chan e Benny Urquidez.
Desde especulações de que os dois atores não se davam bem, até o boato de que os cineastas ameaçaram Urquidez de demissão por bater tão forte em Jackie. No entanto, os atores se respeitavam e se abraçavam fortemente no final das filmagens. Nos países de língua inglesa, o filme foi lançado sob o nome Wheels on Meals, sendo que o mais correto seria chamá-lo de Meals on Wheels. Isso se deve ao fato de que a gerência da empresa cinematográfica Golden Harvest estava com medo de lançar outro filme começando com a letra M, após os filmes anteriores da empresa, Megaforce e Ménage à Trois, que falharam completamente na bilheteria. Durante a cena de infiltração no palácio dos personagens principais, eles mencionam James Bond e depois o Projeto China, o projeto anterior dos atores. Detonando em Barcelona, se tornou o filme de maior bilheteria de Hong Kong daquele ano, arrecadando 21 milhões de dólares de Hong Kong. Mais tarde, baseado no filme, o jogo de arcade de computador Kung Fu Master foi lançado. Em 82, Chan encontrou tempo para sua vida pessoal. Ele se casou com a atriz taiwanesa Joan Lin, que era bastante popular na época. A atriz conseguiu impressionar Chan no primeiro dia em que se conheceram. O ator diz que ela parecia tão pura e inocente que parecia que alguma criatura sobrenatural estava à sua frente. O ator logo percebeu que Joan era diferente. Tinha uma natureza muito gentil, era fácil de se comunicar e não era afetada pela fama. Não gostava de roupas extravagantes ou joias luxuosas e geralmente se vestia de forma muito simples. Apesar do comportamento dele estar longe do ideal, ela lidava com isso com calma. John nunca corrigiu Jack se ele colocasse a ênfase errada nas palavras ou se comportasse de forma simples durante uma ida a um restaurante. John costumava visitar estabelecimentos bem democráticos com ele e comia o mesmo que ele. O ator sempre adorou grandes e barulhentas companhias, e sua amada estava frequentemente por perto, se divertindo e não se envergonhando da multidão de homens bebendo e jogando. Jack sentia que podia ser ele mesmo ao lado de John, pois ela valorizava sua personalidade acima de tudo, e não seu status de celebridade. Porém, o público não ficou entusiasmado com a união. Muitos achavam que eles não combinavam. Ela era uma atriz que todos adoravam, cuja imagem era muito positiva. E na época, Jack era considerado só um caipira que ficou popular por causa do Kung Fu. Chan acredita que se a mídia fosse tão desenvolvida na época quanto é agora, já teriam se separado. Mas rumores e comentários cáusticos não impediram o casal. Logo, John deu à luz um menino, que foi chamado de Chan Jo-min. Claro que gostaríamos muito de continuar essa história com a frase "e eles viveram felizes para sempre". Mas nem tudo é tão simples. Relembrando seu relacionamento com a família, Chan admite que se comportou como um idiota total. Ele uma vez usou força física contra seu filho. Daquela vez eu realmente assustei ele e sua mãe até a morte, e eu mesmo fiquei muito arrependido. Ele acredita firmemente que é preciso ser rigoroso com os filhos, mas logo após o incidente, percebeu que tinha ido longe demais dessa vez. Portanto, jurou a seu filho e sua esposa que nunca mais levantaria a mão contra uma criança. De acordo com a mídia e a atriz Elaine Ng, Jackie Chan também tem uma filha ilegítima. Era Wu Zhiling, que nasceu em 99. A mídia de Hong Kong afirmou que ele era o pai, mas nenhum dos lados confirmou isso até hoje. Sua mãe, Elaine Ng, anunciou que decidiu criar a filha sozinha, sem a ajuda de Jackie. E o ator, por sua vez, se recusa a aceitá-la como sua filha, embora em sua autobiografia tenha admitido que a traição ocorreu, e ele se arrepende disso. Apesar disso, John não pediu o divórcio. O casal trabalhou muito no relacionamento, e aparentemente com sucesso, já que continuam juntos até hoje. Uma vez eu disse que minha consciência está limpa perante muitos, mas sou culpado perante os membros da minha família, reflete Jackie em sua autobiografia. O que ela, John, fez por mim e continua fazendo até hoje, me faz tratá-la com o máximo respeito. Não sou um bom marido e nem um bom pai, mas me sinto responsável por ela e meu filho. Quantos casais que se amam se divorciaram, e nós dois, superando tantas dificuldades, vivemos até hoje e ainda gostamos de estar juntos. Eu não ouso dizer que meu casamento com John é perfeito, mas a cada dia nós nos apreciamos mais e mais. Somos para sempre membros da mesma família. No início dos anos 80, Jack já era uma verdadeira estrela na China, mas ainda não conseguia um grande sucesso nas bilheterias americanas. Mesmo assim, não perdeu a esperança de se firmar no mercado cinematográfico estadunidense. Juntamente com Danny Aiello, em 85, estrelou em O Protetor. Como já havia acontecido antes, Jack sentiu que o diretor estadunidense James Glickenhaus não conseguiu captar o apelo de seu público.
O filme recebeu críticas e bilheteria mornas. Apesar da publicidade bastante grande, O Protetor falhou nas bilheterias estadunidenses. Este foi o segundo filme de Jack onde o ator usou armas de fogo. O primeiro foi Perdedores e Vencedores, embora Jack tenha tentado atirar com armas de fogo ainda mais cedo no filme Dragon Lord, na cena em que Dragon e Cowboy pegam um mosquete e acidentalmente atiram no teto. Jack decidiu mudar um pouco sua imagem na tela de cinema e seu próximo filme, Police Story, foi um claro afastamento das artes marciais anteriormente alegres. Seus fãs adoraram. Hollywood se preocupa com comédia e relacionamentos mais do que acrobacias. Em Hong Kong, vamos direto para as acrobacias e ação, mas na América, às vezes é demais. Então, agora estou fazendo um filme pela metade, pegando algo bom de Hollywood e algo bom da Ásia. Curiosamente, apenas em 85, Jackie Chan interpretou um policial em até 5 filmes. Ironicamente, Chan disse que se não tivesse se tornado ator, provavelmente teria sido um policial. Ao longo dos anos, Jack já havia sofrido muito em lutas e suas próprias acrobacias. Não era estranho ser atingido, com dores e continuar atirando com possíveis lesões. Ele passou por isso mais de uma vez durante seus estudos. Por conta, já havia fraturas de costelas, dedos, entorses e luxações, cortes e hematomas. Mas um incidente que ocorreu em 86 quase custou sua vida. No set de Armadura de Deus, Jack dá um salto da parede do castelo para uma árvore, mas não resistiu e caiu em uma pedra, quebrando a cabeça. Ele teve um trauma na base do crânio com hemorragia cerebral. Wait, how far did you fall? Like 25 feet. 25 feet. Yeah. So you had time to like read on the way down. That's a pretty long fall. Yeah, I try to grab on a tree, just keep You're like breaking. Wile E. Coyote. You're trying to run up the tree. Como resultado, sua orelha direita não funciona tão bem quanto a esquerda, mas isso não é nada comparado ao preço que Jack poderia ter pago. Esta é a lesão mais grave de toda a sua carreira. Mas o incansável ator voltou às filmagens apenas 7 dias após a operação. Como um lado de sua cabeça estava raspada, o grupo teve a ideia de filmar apenas metade do seu rosto, mas isso se revelou uma má ideia, então tiveram que suspender as filmagens. No entanto, mesmo depois disso, Chan não desistiu de seu passatempo favorito, atuação, acrobacias e artes marciais. Jack costumava dizer em entrevistas que gostaria de ter mais dinheiro para fazer trabalhos de caridade, e estas não são apenas palavras bonitas. Em 88, o ator fundou a Fundação de Caridade Jackie Chan para oferecer bolsas de estudo e assistência ativa aos jovens de Hong Kong, bem como para ajudar vítimas de desastres naturais ou doenças. Seu maior arrependimento na vida é que não recebeu uma educação adequada. Isso o inspira a financiar instituições educacionais em todo o mundo. Chan trabalhou para isso por muitos anos. Uma vez, quando era uma jovem estrela em ascensão, seu empresário organizou uma visita a um hospital infantil no Natal. Quando o ator chegou lá, as crianças começaram a receber presentes, supostamente dele, mas foi seu empresário que comprou e embalou os presentes. Quando as crianças abriram os presentes, os olhos brilhavam e continuavam me agradecendo, dizendo quanto me amavam, lembra Chan. Eu me senti tão mal. Me senti um impostor porque eu não sabia nada sobre os presentes e as crianças achavam que eu os tinha dado pessoalmente. A partir de então, prometi nunca repetir esse tipo de comportamento. Depois disso, sempre escolho os presentes eu mesmo e me certifico de cuidar daqueles que são menos afortunados, especialmente crianças. Foi incentivado a criar a fundação de muitas maneiras pelo trauma que recebeu no set de Armadura de Deus. O ator decidiu tentar retribuir a dívida à sociedade e a todos aqueles que o apoiaram por tanto tempo. De pobre a rico, de desperdício de dinheiro a caridade. Tudo isso é meu jeito de crescer, reflete Jack. Não me importo de ser chamado de ignorante, de novo rico. Realmente houve esse período na minha vida, mas agora aprendi a gastar dinheiro em algo que realmente vale a pena. Logo, ele estava de volta na frente das câmeras. O projeto China 2 foi lançado principalmente devido ao fato de que a primeira parte foi muito apreciada pelo imperador do Japão. E em Police Story 2, lançado um ano depois, Jack novamente sofreu vários ferimentos, incluindo um rosto queimado enquanto escapava de uma fábrica em chamas. A explosão final da fábrica, cheia de explosivos, foi a maior explosão da história do cinema de Hong Kong na época. O edifício real explodiu. Especialmente para isso, Jack convidou especialistas em pirotecnia da América, e o acompanhamento musical do filme foi tirado de A Armadura de Deus. Os filmes mais marcantes dos anos seguintes podem ser considerados Chefão por Acaso, Armadura de Deus 2 e Police Story 3, para os quais o próprio Jackie Chan aprovou Stanley Tong para a direção. A cena da escada de corda lançada de um helicóptero em Police Story 3 foi realizada a uma altura de 300 metros, e Chan foi atingido por um helicóptero.
Os filmes provaram ser um sucesso significativo para Jackie, elevaram seu status a alturas sem precedentes na Ásia e foram bastante proeminentes entre seus fãs dedicados em todo o mundo. É irônico que a fama em casa uma vez tenha feito mais mal a Jackie do que bem. O fato é que na virada dos anos 80 e 90, a indústria chinesa de entretenimento era mantida em punho de ferro por tríades. Jackie foi contra o sistema ao se recusar a fazer negócio com eles. No entanto, os convites tornaram-se tão persistentes que um dia Chan foi obrigado a comprar uma arma e parou de sair de casa sem ela, de vez em quando até levando consigo uma granada. O ator disse que uma vez, 20 membros de gangues armados o cercaram no jantar. Eu puxei uma arma e tinha mais 2 escondidas. Eu disse a eles que estavam indo longe demais e que eu estava me escondendo deles. Mais tarde, eu os confrontei com 2 armas e 6 granadas. Em um ponto, Jack até teve que se esconder nos Estados Unidos, mas as tríades o encontraram lá também. Eles abriram fogo contra mim assim que saí do avião. Jack resolveu o problema radicalmente. Ele gastou $500 mil para contratar caras durões do continente para proteger a si mesmo e aos artistas que trabalhavam com ele sob contrato. Eventualmente, a tríade perdeu muito de sua influência na indústria de entretenimento chinesa, e Jackie Chan ainda é considerado um herói em certos círculos. O sucesso nos Estados Unidos estava ao virar da esquina para o ator trabalhador, e veio na forma do filme de ação Arrebentando em Nova York. Um projeto que abriu as portas de Hollywood para o ator e o apresentou ao mundo inteiro, muito além da China. Arrebentando em Nova York é uma comédia de ação de 95 e o primeiro filme de Jackie a chegar às bilheterias dos Estados Unidos. Só não se surpreenda que Nova York seja na verdade Vancouver no filme. Os produtores queriam chamar o filme de Arrebentando em Vancouver, mas os distribuidores estadunidenses decidiram que Arrebentando em Nova York era um título melhor, então o mudaram. No entanto, qualquer pessoa familiarizada com a geografia de Vancouver ou Nova York pode entender facilmente onde o filme foi rodado. As vistas da cidade canadense aparecem constantemente na tela. Jackie fez várias acrobacias mortais no filme e foi filmado principalmente com uma perna ferida. Um episódio exigia pular de uma ponte para um hovercraft. O ator caiu mal, machucou os ossos da coxa, perna, a articulação do tornozelo, sofreu uma fratura do tornozelo esquerdo e uma fratura exposta dos dedos dos pés. Mas isso não o impediu e ele continuou a atuar com uma perna quebrada. E em algumas partes isso é perceptível. Por exemplo, na cena da fuga dos bandidos, é claramente visível que Jackie está mancando. Ele teve que usar uma meia pintada para parecer um tênis por cima do gesso. Adicionando a dificuldade estava a região onde o filme foi feito. A cena da luta na loja levou 20 dias para ser concluída, pois Chan treinou dublês locais para lutar ao estilo de Hong Kong. Jackie temia que o filme não fosse aceito nos Estados Unidos. Foi o caso de outros filmes estadunidenses, como O Grande Lutador e O Protetor, e concordou com a proposta da New Line Cinema de fazer uma série de mudanças no timing. Cortou cenas que desaceleravam a dinâmica e o ritmo do filme, e também mudaram a sequência dos funcionários. Por causa disso, a versão estadunidense tem 91 minutos de duração, 15 minutos a menos do que a de Hong Kong. Jackie Chan não perdeu tempo e começou a trabalhar nos filmes Police Story 4, Primeiro Impacto, Mr. Nice Guy e Quem Sou Eu? No terceiro, durante a edição, a cena em que o herói de Jackie monta em um rinoceronte teve que ser removida, pois o operador cometeu um erro. Infelizmente, não foi possível refazer esta cena, o que incomodou muito a Jackie, porque durante as filmagens dessa cena, ele quebrou uma costela ao cair do rinoceronte no chão. Mas ainda há destaques suficientes no filme, como o lendário salto de slide em um prédio de 23 andares em Roterdã, que Jack dedicou ao seu professor, Mestre Yu. Ele morreu justamente durante as filmagens, e Chan interrompeu as filmagens para voar para os Estados Unidos para o funeral. A produtora perdeu vários milhões de dólares de Hong Kong por causa disso, mas executivos entenderam que nunca conseguiriam impedi-lo de ir. Afinal, como o próprio ator disse uma vez, Charles Chan é o pai de Chen Kong-sang, e Yu Jin-yuen é o pai de Jackie Chan. O maior e mais caro filme estadunidense, A Hora do Rush, de 98. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told. My daddy want to cut a bullet by his bare hand. No bullshit. You believe your father wasting his life to die without that? They must not could have. You right, man. Let's go tell him. First time I met him in William Morris' office, and he just keep talking. I just look at that guy. Why he keep talking? And
And he's so fast. And Chris Tucker, Then after he left, then I asked my manager, what the hell are you talking about? Tucker falou tão rápido que depois que a reunião terminou, Chan disse ao seu gerente, eu não entendo uma única palavra saindo da boca dele. E essa frase é usada no filme. Aqui está um fato interessante. A Hora do Rush inspirou a criação do site Rotten Tomatoes. Jackie então se juntou à estrela em ascensão Owen Wilson para estrelar o filme de 2000, Bater ou Correr, e sua sequência de 2003, Bater ou Correr em Londres. Há muitas referências a westerns ou a nomes de atores ocidentais no filme. O herói de Jackie Chan, Chong Wan, na América, chamava-se John Wayne, em homenagem ao rei dos westerns, John Wayne. Roy O'Bannon, no final do filme, diz que seu nome verdadeiro era Wyatt Earp, em homenagem ao famoso guardião da lei e herói dos westerns, que viveu na virada do século XIX para o XX. Um dos membros da gangue de Roy se chamava Wallach, em homenagem ao ator Eli Wallach, que interpretou o papel do líder da gangue no filme 7 Homens e um Destino. O título em inglês, Shanghai Noon, é uma referência ao famoso filme High Noon, Matar ou Morrer, e o enredo do filme em si remete a outro western de 71, Sol Vermelho. Brandon Merrill, que interpretou a esposa do herói de Jackie Chan, é uma verdadeira campeã de rodeio. Até o momento, este é o seu único papel no cinema. A cena de luta com a ferradura era quase impossível de fazer com uma ferradura fácil, pois era muito leve. No entanto, Jackie Chan se recusou a bater em qualquer um dos dublês com uma ferradura de verdade, dizendo que era muito perigoso. I just do that? Not bad. I don't know karate, but I know crazy, and I will use it. E essa frase cativante é na verdade emprestada de uma música de James Brown. Além disso, a música de ZZ Top, que toca na cena de luta no bar, é a mesma da apresentação dos personagens em Os 12 Condenados. E também em Armagedon. Jackie Chan e Owen Wilson atuaram juntos novamente na sequência do filme Bater ou Correr em Londres, e depois em Volta ao Mundo em 80 Dias. Os criadores de Bater ou Correr em Londres mais uma vez recorreram a pequenos easter eggs. Existem várias referências a Sherlock Holmes nesse filme. Uma delas é que o bandido é chamado de Lord Rathbone. Basil Rathbone foi um dos primeiros atores a interpretar Sherlock Holmes nos filmes. Rathbone é referido no filme como o melhor espadachim da Inglaterra. Basil Rathbone foi a estrela de muitos filmes de luta e foi considerado o melhor espadachim do cinema. Na cena em que John Wan, o personagem de Jackie, está lutando contra os guardas de Rathbone, eles estão constantemente se certificando de que nenhuma das inestimáveis urnas antigas seja quebrada. Jackie Chan fez o mesmo no Chan e Donnie Yen. Ambos alcançaram grande sucesso em Hong Kong, mas nunca haviam lutado entre si na tela antes. Em 2000, houve a estreia da série animada que se tornou verdadeiramente icônica para toda uma geração. As Aventuras de Jackie Chan conta a história de um arqueólogo que se tornou uma imagem coletiva dos personagens interpretados por Chan. Curiosamente, o próprio ator não dubla o personagem principal, mas ele aparece ao final de cada episódio e responde a perguntas sobre sua vida e trabalho em forma de mini-entrevistas. Além disso, ele é um dos produtores do programa. Muitos dos episódios da série animada contêm referências aos filmes e à vida de Chan. Por exemplo, no episódio A Night at the Opera, o tio do personagem principal afirma que faz parte da trupe de performance Seven Little Fortunes. Jackie Chan fez parte dessa trupe na vida real. Outro exemplo foi no episódio The Invisible Man, no qual Jackie usa o estilo do lutador bêbado. Como você já sabe, o estilo foi usado por Jackie no filme O Mestre Invencível. Alguns dos personagens do programa também foram baseados em certas pessoas. Tio combina os personagens do pai de Jackie e seu agente. Jade foi inspirada por suas sobrinhas e Toru foi baseado em um dos seus membros da equipe de dublês, bem como em si mesmo. Em 2001, Jackie Chan se juntou novamente a Chris Tucker em A Hora do Rush 2. O filme acabou sendo uma boa continuação da primeira parte. All I did was invite them to have a drink. You invited them to get naked and sacrifice a small goat. A cena em que Carter e Lee correm nus pela rua em Hong Kong foi filmada em uma só tomada, e não há figurantes ao redor deles. Eles realmente tiveram que fazer isso, porque a produção não podia fechar a rua para as filmagens.
o ator Don Cheadle, que interpretou Kenny no filme, concordou em estrelar apenas se lutasse contra Jackie Chan e falasse chinês. Durante as filmagens da cena em que Jackie Chan e Chris Tucker saltam da janela superior do Red Dragon Hotel e depois deslizam sobre os fios da lanterna chinesa, houve uma perseguição de carro real que não fazia parte do filme. As filmagens ocorreram em Las Vegas, Nevada, e aparentemente um carro cheio de turistas bêbados entrou em uma briga com um motorista de táxi. Os dois carros começaram a se perseguir, indo para o set e não notando os membros da equipe, figurantes e um enorme guindaste com câmera e equipe. Felizmente, ninguém ficou ferido. O taxista e os passageiros foram detidos pela polícia. Outra história durante as filmagens poderia ter interferido no lançamento do filme. As notas de dólar falsificadas usadas no filme diziam "Acreditamos em cães". Em um dia de filmagem, alguns figurantes deixaram o set com dinheiro falso e foram parar em vários cassinos de Las Vegas. A situação ficou tão fora de controle que a produção do filme foi brevemente suspensa enquanto o FBI investigava se o Departamento de Adereços havia violado a Lei de Prevenção à Falsificação de 92. O filme arrecadou 67 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, um aumento de 34 milhões em relação à hora do rush durante o mesmo período. Em 2002, a comunidade cinematográfica reconheceu os serviços de Jackie Chan ao cinema e o ator recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Ela está localizada bem perto da entrada do prédio do Kodak Theater, onde são apresentados os prêmios da academia. Eu me lembro de chegar a Hollywood e ver essas estrelas pela primeira vez. Eu também queria pegar uma delas. Eu tô feliz por ter realizado meu sonho. Agora eu sou chamado aqui para fazer filmes, mas eu nunca vou esquecer que Hong Kong é a minha terra natal. Alguns anos depois, Jack recebeu outra estrela, dessa vez na Calçada das Estrelas de Hong Kong. Em 28 de abril de 2004, foi aberto ao público em geral. Vamos voltar a 2002. Foi lançado o filme O Terno de 2 bilhões de dólares, onde Chan atua junto com Jennifer Love Hewitt. A julgar pela entrevista da atriz, ela e Jack se deram bem rapidamente. Jennifer é uma grande fã dele há muito tempo. A primeira vez que se encontraram, não sabia o que dizer. Simplesmente abraçou seu futuro parceiro, incapaz de soltar. Ele olhou para ela como se fosse doida. "Realmente e verdadeiramente amo ele", disse Jennifer após o lançamento do filme. Ele mesmo diz que nunca teve esse tipo de amizade e amor com alguém com quem trabalhou. "Ele é alguém que eu aspiro ser um dia. Uma coisa é certa, é que eu o conhecerei para sempre." O filme recebeu críticas muito mistas. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma classificação baixa de 22%, com pontuação média de 4.4 de 10. A seção do crítico afirmou: "Chan está mais charmoso do que nunca, mas seus talentos são desperdiçados por efeitos especiais e um roteiro ruim." No Metacritic, o filme tem uma pontuação de 30 de 100, indicando críticas principalmente desfavoráveis. No entanto, fãs de Jack gostaram do filme, e muitos falam dele de forma puramente positiva. O filme O Medalhão, de 2003, sofreu um fracasso ainda maior. Este nem conseguiu recuperar o dinheiro gasto na criação. Arrecadou 34 milhões de dólares com um orçamento de 41, e muitos fatores influenciaram isso. Partes do filme tiveram que ser refeitas quando o estúdio descobriu que o roteiro do filme emprestou grandes partes, incluindo cenas inteiras e diálogos, da comédia de terror Um Tira do Outro Mundo, de Mark Goldblatt, de 88. As cenas adicionais refilmadas na última fase de produção com Chan são muito notáveis. Jack usa as extensões de cabelo das filmagens de bater ocorrer em Londres. Curiosamente, este foi o primeiro filme a usar efeitos especiais na luta de Jackie Chan. Outra curiosidade: segundo os guias do castelo de Dublin, na Irlanda, Jackie Chan subiu ao trono durante as filmagens. Isso fez dele a primeira pessoa a se sentar no trono desde o rei Jorge V. O próximo filme, Volta ao Mundo em 80 Dias, de 2004, tornou-se na época o filme mais caro e mais fracassado com Jackie Chan nas bilheterias, arrecadando 72 milhões de dólares com um orçamento de 110. Em 2004, o Los Angeles Times listou o filme como um dos fracassos de bilheteria mais caros de todos os tempos. Ainda mais, ele tem 2 indicações para o Framboesa de Ouro. O primeiro, Arnold Schwarzenegger para pior ator coadjuvante, e o segundo, pior sequência, prequel, remake ou plágio. O filme é baseado no romance de Jules Verne, e o próprio Jack fez o papel de Passepartout. As filmagens duraram 6 meses, e essa é a primeira vez que Owen Wilson e Luke Wilson interpretaram irmãos na tela. Sem esquecer seus fãs dedicados, Jack voltou aos filmes tradicionais com A Hora do Acerto, de 2004, e O Mito, de 2005. Nesse ponto, Jackie Chan se afastou parcialmente das comédias de Kung Fu e começou a experimentar outros gêneros, incluindo romance, drama e fantasia.
Em A Hora do Acerto, ele interpreta um policial alcoólatra de meia-idade que decide se vingar dos vilões pela morte de seus amigos. Em O Mito, ele aparece como um lendário general chinês que se apaixona por uma princesa e arqueóloga. Além disso, ambos os heróis de Chan no último filme são fluentes em Kung Fu. Em 2008, vários filmes com Jackie Chan foram divulgados de uma vez só. O ator estrelou com outra estrela de cinema asiática igualmente popular, Jet Li, em O Reino Proibido, de Rob Minkoff. É verdade que o filme em si não agradou a crítica e não trouxe o rendimento esperado, apesar da presença de um dueto de grandes mestres. Chan então trabalhou em animação, dando voz a um macaco no filme de animação Kung Fu Panda. Curiosamente, a cena de luta de hachis entre Po e Mestre Shifu no desenho é uma homenagem a uma cena semelhante no filme O Retorno do Dragão, de 80, com Jackie Chan. De acordo com Jackie, ele gravou suas dublagens para o desenho em 3 idiomas, incluindo mandarim e cantonês, durante uma sessão de gravação de 5 horas em Los Angeles. Jack acredita que dublar é mais difícil do que filmar, porque você tem que usar sua imaginação para se ver como um personagem animado. Em 2009, Chan foi nomeado enviado antidrogas pelo governo chinês, participando ativamente de campanhas antidrogas e apoiando a declaração do presidente Xi Jinping de que as drogas ilegais devem ser erradicadas e seus usuários severamente punidos. Em 2014, quando seu próprio filho JC foi preso por uso de maconha, ele disse que estava bravo, chocado, com o coração partido e envergonhado de seu filho. Ele também comentou: "Eu espero que todos os jovens aprendam com JC e fiquem longe dos perigos das drogas. Eu disse a JC que temos que aceitar as consequências quando fazemos algo errado." Chan mais tarde estrelou o drama histórico épico A Fundação de uma República. Em 2010, houve filmes de ação e aventura. Missão Quase Impossível com Amber Valera, O Pequeno Grande Guerreiro com Wang Li-hong e Karate Kid com o ainda jovem Jaden Smith. Em 2011, o filme Shaolin foi lançado com Andy Lau. Em 2012, o thriller de comédia e aventura Operação Zodíaco foi lançado. Jackie Chan não apenas desempenhou o papel título, mas também atuou como diretor, roteirista e produtor do filme. Então, como parte de uma conferência de imprensa no Festival Internacional de Cinema de Cannes, Chan disse que Operação Zodíaco foi seu último grande filme de ação. Jackie está triste com a crueldade do mundo moderno. Segundo ele, adora artes marciais, mas odeia a crueldade. Ele pode interpretar na tela não apenas heróis de ação, mas também papéis mais sérios. Portanto, dia após dia, ano após ano, o ator diz para si mesmo: "Ok, eu vou te mostrar o verdadeiro Jackie Chan. Eu quero ser um bom ator, não apenas uma estrela de ação." Nesse sentido, nos últimos 10 anos, eu atuei em outros filmes, como Karate Kid, onde eu preferi interpretar um velho. Eu pergunto ao meu corpo quanto tempo eu posso trabalhar assim, porque eu não sou mais jovem. I received the script. Police from Hong Kong, police from China. CIA from Hong Kong, CIA from China. Can I have some sound of the music, La La Land? Mais tarde, Jack notou que os jornalistas não interpretaram suas palavras corretamente. Em um comunicado em sua página no Facebook, esclareceu que não planeja abandonar completamente os filmes de ação, mas apenas arriscar menos realizando acrobacias em seus filmes. Em 2013, com sua participação, foram lançados os filmes Sirendenji e, ainda mais sombrio, Em Nome da Lei. Apesar de ter Police Story no título em inglês, este filme não tem nada em comum com os filmes anteriores da série Police Story. Aqui, pela primeira vez, desempenhou o papel de um policial na China continental. Para fazer isso, Chan cortou o cabelo curto para combinar com a aparência de um oficial do continente. O filme recebeu críticas mistas dos críticos. Depois houve Gao Fo Yin Hang e Batalha dos Impérios. Em 2016, houve Fora do Rumo, Esquadrão Tigre e também Jack voltou ao papel do Mestre dos Macacos em Kung Fu Panda 3. O desenho animado acabou sendo uma continuação bem-sucedida da série. Arrecadou pouco mais de $500 milhão nas bilheterias e garantiu o lançamento de mais 3 filmes. Em 2017, Chan apareceu no filme Kung Fu Yoga, de Stanley Tong, e na continuação do filme de 2005, O Mito. Ele também dublou os personagens dos projetos de animação O Que Será de Nós 2 e Lego Ninja Go, o filme. Atuou como um veterano da Guerra do Vietnã no thriller de detetive de Martin Campbell, O Estrangeiro, e no thriller de ficção científica Inimigo Mortal. Durante as filmagens em Sydney, em entrevista, Chan falou sobre os motivos de sua participação nesse filme. "Eu ainda sou jovem, mas não tão jovem quanto antes, mas eu ainda quero fazer algo novo.
Com diretores, novas tecnologias, minhas acrobacias reais e ação, eu queria trabalhar em um filme de ficção científica. A julgar pelos comentários, o filme não foi bem sucedido. Várias publicações e críticos comentaram que, pela falta de ação, humor ou lógica, o filme está repleto de diálogos risíveis em inglês e atuações terríveis. Mas um experimento era um experimento. Em 2019, Jack apareceu na tela no filme de fantasia russo-chinês A Máscara de Ferro. A propósito, o nome foi proposto por Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan. O orçamento do filme foi de cerca de 50 milhões de dólares. Na Federação Russa e nos países da CEI, o filme arrecadou apenas 5,6 milhões de dólares. E na China, o filme foi um completo fracasso e a exibição foi interrompida pelas salas. Em 2020, Jackie Chan lançou o filme Agentes Vanguard, rodado em Dubai e Londres. Enquanto filmava a cena do jet ski em janeiro de 2019, Jack quase se afogou. No entanto, os críticos gostaram dessa cena no filme. Ele continua aceitando ofertas de trabalho em filmes de animação. Por exemplo, em 2021 foi lançado o filme de animação Jin e o Dragão Genial, no qual Jack atuou como produtor. E em 2023 dublou o Mestre Splinter para o desenho As Tartarugas Ninja Caos Mutante. Ainda em 2023 tornou-se conhecido que um novo filme de Karate Kid está em desenvolvimento. Chan reprisará o papel de Sr. Han, do remake do filme de 2010. Mas isso não é tudo. Ralph Macchio, que estrelou os primeiros 3 filmes de Karate Kid dos anos 80, também retornará a seu papel. E antes de contar fatos interessantes sobre o ator, sugerimos que você clique no botão de inscrição e no sininho para não perder o lançamento de novos vídeos sobre seus famosos favoritos. Inscreva-se e continuamos! A carreira de Jackie Chan inclui mais de 100 filmes, e para uma jornada tão longa, ele formou uma imagem vívida e muito reconhecível. Uma imagem que foi diligentemente melhorada e aperfeiçoada de filme em filme. Hoje, conhecemos Jack por sua habilidade em usar itens do dia a dia como adereços em cenas de ação, de cadeiras e mesas a escadas, luminárias e o que quer que seja. We fight in this area. Okay, I can use a chair. You can flip over. Yeah. You can do this. Because you can do this with kick, right? Yeah. Then come back. Yeah. You can flip the chair under. You know, do all kind of things. Ele gosta de mostrar o sinal de paz e amor ao posar para as fotos. Basicamente, Jack não apenas faz todas as suas próprias acrobacias, mas também age como um líder, esperando que os atores e atrizes de seus filmes também façam suas próprias acrobacias. Usa artes marciais e combate corpo a corpo em todas suas cenas de ação. Apesar de ser considerado um artista marcial, Jack tem pouco treinamento formal e não possui um cinto formal para nenhum estilo. A base para suas artes marciais foi a Ópera de Pequim, que usa uma interpretação mais teatral de artes marciais e acrobacias. O estilo de luta que ele usa durante as filmagens é uma mistura de estilos diferentes, principalmente usando o Kung Fu do Norte e tradicional como base, e depois incorporando outros estilos de luta e palhaçadas para fazer a cena funcionar, que é a maneira mais bem-humorada. No final de seus filmes, costuma inserir erros de filmagem com acrobacias fracassadas e possíveis acidentes. Além de acrobacias e ação espetaculares, seus filmes geralmente apresentam cenas em que ele é torturado ou forçado a um esforço físico extenuante, geralmente como punição por um artesão ou professor. É muito importante que eu sinta dor ao fazer um filme. Chan sempre interpreta o mocinho, exceto em O Jovem Tigre, lançado nos Estados Unidos como Rumble in Hong Kong, de 73. Sylvester Stallone ofereceu a ele o papel de Simon Phoenix em O Demolidor, de 93. Ele recusou porque não queria ser o vilão. Na maioria das vezes, Chan dubla sua própria voz para os lançamentos em inglês de seus filmes asiáticos. Ele também dubla seus filmes asiáticos em chinês. Como foi mencionado anteriormente, Jackie Chan muitas vezes se machucou fazendo suas próprias acrobacias. Segundo ele, não tem um único osso que não quebraria pelo menos uma vez. Jack diz que está na lista negra de todas as seguradoras e não pode garantir saúde ou vida devido ao hábito de fazer suas próprias acrobacias e todos os ferimentos que acumulou ao longo dos anos. A propósito, Jack não é o único que recebe hematomas e ferimentos em seus filmes. Ao filmar cenas de ação, seus próprios socos e chutes realmente atingem a marca. Portanto, Chan força seus parceiros a usar almofadas especiais nas pernas e no corpo para evitar ferimentos graves. Jackie Chan fala tailandês, japonês, alemão, cantonês, chinês, inglês, coreano e espanhol. Antes de se tornar famoso como Jack, o ator usou muitos pseudônimos, incluindo Pao Pao, Yuan Luo, Chen Yung Lang, Jin Lang,
além de Young Long Chan, Baseball Bat, Wilson Chin e muitos outros. Em 1990, o ministro da Cultura e Comunicações da França concedeu ao ator o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras. Além disso, Jack também foi premiado com a Ordem do Império Britânico e a Silver Bohemian Star, SBS. Seus prêmios incluem o Innovator Award do American Choreography Awards e o Lifetime Achievement Award do Taurus World Stunt Awards, bem como um Oscar honorário por sua contribuição ao cinema. I still have some dialogue. I forget what I should I say. I don't know. It's honored to be here. It's my honor. Thank you. Thank you. Last not least, million thanks to all my friends, fans around the world. Because I have a reason continue to make movies, jumping a window, kicking and punching, keep breaking my bone. Thank you so much. Thank you, Oscar. Thank you. Além disso, Jackie Chan se tornou o primeiro artista chinês a deixar sua marca no Grauman's Chinese Theatre em Hollywood e a primeira pessoa da história a fazê-lo 2 vezes. Pela primeira vez, o ator fez isso em 97, mas as impressões se perderam em algum lugar e a cerimônia teve que ser repetida em 2013. Chan, que atuou em mais de 100 filmes, deixou impressões não apenas de suas mãos e pés, mas até o seu nariz mergulhando o rosto no cimento. Jack tem um excelente relacionamento de longa data com a Mitsubishi Motors. A empresa doou repetidamente seus carros para seus filmes. O ator é geralmente um grande fã de automobilismo. Junto com o piloto David Chen, ele é coproprietário da equipe chinesa Jackie Chan DC Racing, que perdeu por pouco a liderança nas 24 horas de Le Mans em 2017. Seus filmes favoritos incluem E o Vento Levou, de 39, Cantando na Chuva, de 52 e Matrix, de 99. Jackie Chan detém 2 Guinness World Records que lhe foram concedidos em 5 de dezembro de 2012. Ele detém os recordes de mais créditos em um único filme e mais acrobacias realizadas por um ator ao vivo. O primeiro recorde foi estabelecido por ele com Operação Zodíaco, onde desempenhou 15 grandes papéis criativos para o filme, incluindo diretor, produtor, ator, coreógrafo de luta e compositor. Ele quebrou o recorde anterior de 11 papéis ocupados por Robert Rodrigues. O papel Hitmonchan da série Pokémon tem o nome de Chan. Além de sua produtora de filmes JCE Movies Limited, Jackie Chan é proprietário ou coproprietário de várias empresas de produção. Além disso, sendo um verdadeiro cinéfilo, Chan possui uma rede de cinemas, a Jackie Chan Yaolai International Cinema. Em 2015, já existiam 38 salas de cinema no país. Cada um vende mercadoria sob a marca Jackie Chan. O próprio artista disse que gostaria de abri-los em todo o país, tornando os ingressos de sábado gratuitos para crianças. A propósito, Jack é embaixador da boa vontade da Unicef. Jackie Chan percorreu um longo e traumático caminho para o reconhecimento mundial e o amor. Filmes com sua participação se tornaram cult, e o próprio ator recebeu dezenas de prêmios, indicações e troféus. Ele é amado por crianças e adultos que também já foram crianças e cresceram com filmes de Jackie Chan. Jack inspira muitos a se interessarem por cinema, a descobrir como os filmes funcionam por dentro e quais técnicas secretas os atores têm. Assim como Jack adora fazer acrobacias, nós da Biographer adoramos falar sobre filmes e celebridades. Se você clicar em um dos vídeos da tela, poderá aprender muitos fatos e histórias interessantes que definitivamente o surpreenderão. Confie em mim, vale a pena o seu tempo. Acesse o link e assista. E isso é tudo por hoje. Avalie este vídeo e até breve. Tchau, tchau. And I'll go that way.